Estamos apresentando mais um Escola de Paz e o nosso assunto hoje é alergia alimentar. O Dr. Edson vai apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje, para falar desse tema extremamente importante, temos hoje aqui o Dr. Fábio Kushner, que é membro do Comitê de Alergia e Imunologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e professor de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Muito obrigado, Dr. Fábio, pela sua presença. Doutor Fábio, o que é alergia alimentar? Ela é muito frequente? Bom, antes da gente entender o que é alergia alimentar, a gente tem que lembrar que em relação aos alimentos nós temos vários tipos de reação. Nós temos, por exemplo, contaminação de alimentos, aquele famoso sonho de padaria que acaba contaminado por bactérias e se torna um pesadelo. Nós temos também outros tipos de reação, principalmente em crianças, aversão a alimentos. Tem muitas crianças que não gostam de determinados alimentos, principalmente legumes, e tem uma reação exagerada àquele alimento. Aquilo não é uma alergia alimentar. A alergia alimentar a gente pode entender quando o sistema imunológico ele entende que aquela proteína, aquele alimento é estranho ao ser humano. E a partir dessa definição a gente pode depreender que toda vez que entrar em contato com esse alimento vai ter uma reação. E a alergia alimentar é frequente? Bom, todas as alergias, cerca de 20 a 30 anos para cá, aumentaram muito no mundo todo. Se buscam causas para explicar essa razão, mas a alergia alimentar, de um modo geral, se calcula que entre 5 a 8% das crianças possam ter uma alergia alimentar e cerca de 2%, e até vem aumentando isso também em relação aos adultos, de um modo geral, né? E qual é a faixa da criança que é mais acometida, assim? Olha, normalmente acomete a primeira infância, então é a faixa de lactentes, que a gente chama, até os 2 primeiros anos de vida é a faixa mais acometida, e os alimentos que mais comumente estão envolvidos é o leite de vaca e o ovo, então são os alimentos que mais comumente fazem parte da nutrição da criança. Mais velhos, né, em crianças mais velhas, em adultos, a gente começa a ter outros tipos de alimentos envolvidos. Pode haver a soja, mas principalmente no adolescente e no adulto, os frutos do mar, principalmente camarão e outros crustáceos. A alergia ao leite materno? Não existe alergia ao leite materno. Inclusive, a principal prevenção em relação à alergia alimentar na infância se faz em quê? No aleitamento materno exclusivo, né? Então, é mais do que nunca, é mais um incentivo para se prevenir não só a alergia alimentar, mas em termos da boa nutrição da criança no seu início de vida. Talvez seja o fator mais importante na prevenção do aparecimento da alergia alimentar na infância, né? Muitas vezes a introdução do alimento precocemente pode levar ao desenvolvimento da alergia alimentar. E por que essa introdução precoce pode levar ao desenvolvimento da alergia alimentar? Até, de um modo geral, o que a gente vê até hoje, e talvez isso foi até interessante perguntar isso, porque isso é quase um padrão, né, em termos da pediatria, da introdução mais tardia de alimentos. Em contraste a isso, tem tido uns novos estudos em outros países, né, em outras culturas, inclusive, porque a alergia alimentar muda de cultura para cultura, né? Os alimentos, muitas vezes, por exemplo, no Japão é trigo sarraceno, né? Nos países nórdicos, bacalhau. Então, está se vendo nos Estados Unidos, amendoim, está muito ligado ao que se chama de reações mais graves, né, para o alimento. Alguns estudos têm mostrado que a introdução precoce de alguns alimentos tem prevenido a alergia alimentar, em contraste de tudo que a gente sabe até hoje, né? Então, pode ser até que isso futuramente mude em relação à introdução de alimentos. Mas, de um modo geral, principalmente no Brasil, o que se indica é a manutenção do aleitamento materno ainda como alimento exclusivo na prevenção. Mas alguns estudos já estão tentando mudar um pouquinho esse padrão, né? Quais são as alergias mais graves para a criança? A mais grave a gente chama de anafilaxia. Anafilaxia é um termo que é a alergia que mata. É quando mais de um órgão está envolvido nessa alergia. Por exemplo, a mais comum que a gente tem de manifestação em termos de alergia é a urticária, né? São placas no corpo, acompanhadas muitas vezes de edema labial, de olhos, mas muitas vezes isso está envolvido também com sistema respiratório, falta de ar, chiado no peito
e eu posso ter edema de glote, e eu posso ter o que a gente chama de hipotensão arterial, uma queda da pressão arterial pela vasodilatação, né, de vasos muito grandes do organismo, e isso determinar até um acontecimento fatal por conta da alergia alimentar. Isso, além do aumento da prevalência, né, dos casos de alergia alimentar, a gente tem observado também o aumento da gravidade desses casos e da persistência desses casos. E muitas vezes se acreditava que a retirada de um determinado alimento, como o ovo, o leite, a maioria das crianças iriam superar essa alergia depois de 2, 3 anos sem contato com o alimento. Hoje em dia a gente vê adolescentes ainda com alergia ao leite de vaca e com casos muito graves, inclusive de fatalidade. Sim, mas a maioria persiste com alergia ao leite de vaca ou a maioria... Como é que é? Como é que é? Então, de um modo geral, o tratamento, vamos dizer, mais específico da alergia alimentar é a retirada daquele alimento que causa a alergia. Em geral, com o ovo e o leite de vaca, quando se suspende o alimento, cerca de 80% das crianças, depois de 2 a 3 anos, vão voltar a tolerar aquele alimento a vida toda. Mas uma parcela que tem casos mais graves, por exemplo, de anafilaxia, crianças que têm reações mais importantes a nível respiratório, junto com o nível da pele, podem persistir com isso além do que se acreditava em 2, 3 anos, vão persistir até a vida adulta. Em relação, por exemplo, ao camarão, em geral, quem é alérgico ao camarão persiste com essa alergia, pode ter persistência da alergia, não só ao camarão, mas também outros crustáceos, siri, caranguejo, lagosta, para a vida toda. E o que explica que uma pessoa não seja alérgica e, de repente, quase morra comendo camarão? É interessante, se nota hoje em dia, porque normalmente quem é alérgico a alimentos tem alergia respiratória. No caso do camarão, se viu o seguinte, que tanto ácaros da poeira, que são os principais causadores de alergia respiratória, e as manifestações respiratórias, em geral, precedem a alergia alimentar no adulto ou na adolescente. Ácaros, baratas e crustáceos dividem uma proteína comum, uma proteína muscular, que a gente chama tropomiosina, que é comum a todos os invertebrados. Então, geralmente, quem tem alergia a camarão é bastante alérgico a ácaro da poeira. Se acredita que possa haver uma reação cruzada entre essas espécies, né? Camarão, barata, que é comum como alergeno de alergia respiratória no nosso país, principalmente nas camadas menos favorecidas, então parece haver uma reação cruzada. Outra coisa que a gente está vendo em relação a adultos, que está aumentando a alergia alimentar, é a utilização de determinada classe de medicamentos que são uma espécie de antiácidos, né? Que são os omeprazóis. Então, houve um novo aumento da alergia alimentar em adultos, que não é uma coisa comum a gente ver o início de alergia alimentar na vida adulta. Isso aumentou porque, uma vez diminuindo o suco gástrico, eu tenho menos defesa, né, em relação a determinados alimentos, do desdobramento daquele alimento. Então, como é uma medicação muito utilizada, principalmente por jovens, né, a gente pode até falar em termos de prevenção de uso excessivo de doença alcoólica, se usava determinadas medicações, hoje em dia está quase universal o uso de omeprazóis. E isso tem aumentado a prevalência da alergia alimentar nas fases etárias mais elevadas. Agora, voltando a essa questão da introdução precoce ou não dos alimentos, quer dizer, se fala em relação, se você também superprotege a criança, ela não desenvolve imunidade e concomitantemente ela depois apresenta manifestações de infecções, alérgicas. Mas, no geral, se acredita mesmo que se a gente consegue retardar, não é, pela barreira própria intestinal da criança, que isso possa ser bom em relação a ela não desenvolver, pelo menos, alergia de uma forma precoce. Isso ainda está valendo? Não. Porque eu quero retornar esse ponto, que isso é um ponto importante para os nossos telespectadores, nossos mães e pais que estão lá nos assistindo. Ainda está valendo a introdução tardia dos alimentos, mas tem vários estudos ao longo, né, de Austrália, Japão, Estados Unidos, Israel, mostrando a introdução de determinados alimentos. Um grupo, por exemplo,
Estados Unidos, que foi introduzido amendoim de crianças, né? Através de alimentos ricos em amendoim, que se utiliza muito, aos 4 meses, comparado com um grupo que introduziu após os 6 meses, e acompanhando o desenvolvimento de alergia, né, alimentar, o grupo de introdução precoce teve menos. Isso no Japão com o ovo foi verdade. Se acredita que existe uma janela imunológica entre os 4 e 6 meses de vida, que naquele momento que eu introduzi o alimento, eu vou estimular um determinado tipo de célula que a gente chama de linfócito T regulador, que é um regulador do sistema imune. E ele trabalha a favor da tolerância alimentar. E se a criança já tem um perfil para desenvolver alergia, quer dizer, vem de uma família alérgica e tem geneticamente predisposta a ser alérgica, a partir dos 6 meses, aquela predisposição já está estabelecida e eu tenho mais chance de desenvolver uma alergia, né, nessa criança já estabelecido, né, o sistema imunológico a favor da alergia. Isso é que está sendo argumentado. Então, os estudos estão cada vez mais amplos, né, introduzindo muito mais crianças nesses estudos. É o que eu falei, pode ser que futuramente seja um novo padrão alimentar, mas enquanto isso não está estabelecido como, vamos mudar a partir desse momento. Isso não está estabelecido, não. Mas é um paradigma que está sendo mudado, né? E agora, no nosso caso, quer dizer, que não tem essa cultura de amendoim, a gente tem uma cultura da questão do leite de vaca, né? Aliás, o ser humano é o único que utiliza animal de outra espécie, né? Os outros mamíferos todos utilizam o leite da sua espécie, da própria mãe, né? Então, nesse caso, já que se vê mesmo que tem um número razoável de crianças com alergia a leite de vaca e sabe-se do fator de proteção, acho que continua essa orientação bastante forte ainda em relação até à prevenção de infecção, que no nosso caso a gente não tem essa cultura de amendoim, de usar amendoim em criança, não é uma coisa que a gente tem nem... lá é a pasta de amendoim, né? Não faz parte da nossa cultura, mas é interessante até. Não, lógico, a gente tem que fortalecer o uso exclusivo, né? Fortalecer o aleitamento materno no nosso meio. Mas é interessante essa questão do amendoim. Tem várias crianças alérgicas que têm uma doença chamada dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença que tem algumas lesões, dá um eczema e isso quebra a barreira natural da pele. E estudos mostraram o seguinte, que lá fora, nos Estados Unidos, se usa muito cosméticos à base de amendoim, etc. Tal. Isso, inclusive, mostrou o seguinte, crianças que utilizaram cremes à base de amendoim, que eram protetores de assaduras, de fralda, quando entraram em contato com o amendoim posteriormente, fizeram até anafilaxia, mostrando que a sensibilização ao alimento não se faz só por via oral, mas também pela pele. E isso parece uma verdade também para o leite de vaca. Quando você está aquecendo o leite de vaca, aquela fumaça que vem, ela vem com proteínas do leite de vaca e aquilo pode ser absorvido pela pele. E aqui eu tenho células que não reconhecem aquilo, né, que a gente chama de células de Langerhans, ela fagocita, come aquilo, entrega ali um linfócito, o linfócito vai encontrar a turma dele ali nos linfonodos, que passeia pelo corpo todo. Então, na realidade, a gente tem que ter uma ideia que a alergia não é uma doença localizada, é uma doença sistêmica. Então, eu posso me sensibilizar pela pele através de alimento. E é interessante que essa sensibilização através da pele induz a muito mais alergia do que a via oral. Quer dizer, pela via oral, eu tenho uma mucosa intestinal, né, o maior órgão de linfóide do organismo, ele está muito regulado para fazer uma tolerância ao alimento. Senão, ao longo da nossa vida, a gente come toneladas de alimentos e eu só me torno alérgico, uma pequena porção da população, a determinados alimentos. Mas quando isso entra pela pele, o desvio imunológico é para a alergia. Então, em crianças com dermatite atópica mais grave, que tem lesões em torno de 30% do corpo, e a gente tem um acometimento, uma associação de alergia alimentar em quase 50% dos casos, né? Então, são coisas mais recentes que estão se vendo. Então, a gente vê casos, por exemplo, de pessoas com alergia a camarão, e é muito comum, que não podem entrar nem no ambiente que tenha cheiro de camarão, que podem fazer a mesma reação que tivessem comido camarão, porque aquela fumaça vem carreando as proteínas que ela é alérgica. Qual é o alimento que provoca mais alergia?
estatisticamente? No nosso meio é o leite de vaca, e no mundo inteiro, né? É o leite de vaca. Tem graus, né, de alergia. A forma mais comum clínica é 9 em 10 crianças que têm alergia ao leite de vaca, na primeira mamadeira que tem contato na vida, fazem reação, que pode ir desde uma urticária, manchas vermelhas de contato, ou uma reação generalizada na pele, com urticárias, inchação, ou até ter desmaios, ou até uma fatalidade, até edema de O que glória. significa que a primeira mamadeira deve ser cercada sempre de cuidados especiais. Antes disso, porque se supõe o seguinte, se já houve, né, essa primeira mamadeira, supostamente foi a primeira mamadeira. Se supõe que houve um contato anterior que passou desapercebido. E uma das coisas que a gente vê muito em berçário, muitas vezes a criança longe, fora de alojamento conjunto, quando não está próxima à mãe, muitas vezes ela recebe a criança está chorando muito, a mãe tem pouco leite, é colostro, dá um complemento ali para ela parar de chorar. Aquele momento pode ser um momento de sensibilização. Tomou uma mamadeira, o sistema imunológico ainda está muito instável, reconhece como uma proteína estranha, os anticorpos têm uma série de manobras do sistema imunológico e começa a formar um anticorpo que fica alerta ali. Quando aparece ele de novo, ele já faz uma reação. Tá? Porque esse anticorpo alérgico, que a gente chama IgE, a criança começa a formar a própria IgE a partir da 22ª semana de gestação. Essa IgE, ao contrário de outras imunoglobulinas que protegem a criança, não atravessa a placenta. Então a IgE encontrada na criança, que é um anticorpo alérgico, é da própria criança. E a gente vê reações ao leite com criança de 10 dias, com reações generalizadas. Né? Então esse primeiro contato no berçário, né, é muito importante, deve ser evitado ao máximo. E também se supõe que através do aleitamento materno, muitas vezes as proteínas do leite podem vir a sensibilizar. Porque às vezes as crianças... Quer dizer, o leite que a mãe tomou... Poderia passar em parte, não é muito comum, mas se imagina porque aonde essa criança teve contato com o leite? Tem muitas que não tiveram esse contato e tem a reação, né? Essa confusão que há entre intolerância à lactose e alergia. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, a lactose é o açúcar do leite, é um carboidrato, né? E a alergia ao leite é contra a proteína. De um modo geral, eu faço alergia ao alimento, não só ao leite, mas a ovo, amendoim, camarão, soja, peixes, eu faço a proteína. A gente chama um antígeno proteico. Ele estimula muito mais o sistema imunológico do que os açúcares. Então, em termos de diferença, isso traz muita confusão. Quando eu tenho intolerância à lactose, em geral, na maioria dos casos, ela é secundária a uma diarreia, porque eu tenho células bem na borda do meu intestino que produzem a lactase, que é uma enzima que desdobra esse açúcar. Quando eu tenho uma diarreia, por qualquer causa, ou até às vezes um quadro mais diarreico, nem bacteriano, mas o mais comum é viral, eu diminuo essas células que têm lactase. E quando entro em contato com determinada quantidade do açúcar do leite, eu não tenho enzima naquele momento para desdobrar aquilo, e aí eu faço uma diarreia, porque eu começo a manter o açúcar aqui, puxa água, fermenta, eu começo a ter, uma criança pode ter distensão abdominal, fezes mais líquidas. Em geral, isso é rápido, é transitório, né? É raro você ter uma intolerância à lactose, mas, como o Dr. Edson falou anteriormente, nós, seres humanos, somos os únicos que tomamos o leite que não, na maioria das vezes, não é da nossa mãe. Né? De um modo geral, o ser humano não está preparado para tomar leite de vaca. Então, a partir de uma determinada idade, é muito comum você ter uma intolerância à lactose. Então, a diferença que eu diria que é maior, primeiro, a alergia se faz à proteína. A intolerância à lactose é ao açúcar, mas a diferença clínica é o seguinte, é de dose. Normalmente, na alergia, uma gota pode ter o mesmo efeito que uma mamadeira inteira. Enquanto que na intolerância, né, eu posso tomar isso aqui de leite, eu tenho lactase suficiente para desdobrar aquela lactose. Isso aqui, mas isso aqui eu posso ter problema. Enquanto na alergia, às vezes, uma gota ou traços microscópicos de leite pode ter
uma reação tão grave como uma mamadeira inteira, né? E é uma reação diferente, né? Então, na intolerância, é muito mais gastrointestinal, distensão abdominal, com diarreia, enquanto na alergia é o quê? É muito manifestação, em 90% dos casos, cutânea, né? Urticária, angedema, até fatalidades, né? Como desmaio, hipotensão. Também há alergia ao leite de soja? Olha, não existe nenhuma reação cruzada na estrutura, né, proteica do leite de vaca com a soja. Então, em geral, a partir dos 6 meses de vida, um substituto se utiliza, é o leite de soja. Em geral, quem tem alergia ao leite de vaca, tolera o leite de soja. Nesse tipo de alergia que a gente chama IgE imediato, que é essa mais, que preocupa mais, porque é o tipo imediato, assim que entra em contato com o alimento, faz a reação. Existem outros tipos de alergia que mobilizam uma outra parte do sistema imunológico, né, que a gente tem enterocolites, proctites, que é a base de linfócitos, e lesam muito a barreira intestinal. Nesse caso, quem é alérgico a leite pode também não digerir muito bem outros alimentos como soja, milho e ter outro tipo de reação. Mas é uma apresentação clínica diversa dessa que a gente está falando que é mais comum. Em geral, acompanhado com distensão abdominal, fezes, com sangue, má nutrição, dificuldade de desenvolvimento, é diferente um pouco. A mais comum seria essa mediada por esse anticorpo IgE. E a alergia ao leite de vaca regride? Então, como a gente falou lá no começo, se imaginava que na maioria das crianças, se eu suspender, uma vez eu fazer o diagnóstico do leite de vaca, né, seja pela apresentação clínica, seja pelos exames para comprovar essa alergia. Quando eu retiraria esse leite, 80% até 90% das crianças, depois de 2, 3 anos sem contato com leite e seus derivados, né, tolerariam o leite para a vida toda de novo. Teria uma tolerância imunológica. A mesma coisa para o ovo. Só que a gente está vendo que, além da frequência ter aumentado ao leite de vaca, a persistência, a alergia tem aumentado também. Então, a gente tem visto casos de adolescentes, né, com reações graves de uma bola num piquenique caiu em cima de um bolo e uma adolescente de 13, 14 anos pegar a bola e ter um choque anafilático desse tipo, de passar numa sessão de laticínio nos supermercados e empolar da cabeça aos pés. E o pior é que a família vive um drama e quem está em volta não acredita que isso aconteça. E outros casos, por exemplo, de bullying na escola, de amiguinhos de um adolescente que era extremamente alérgico ao leite de vaca, falava, vamos brincar de monstro? Pegava a mão do leite, encostava no menino e ele ficava empolado da cabeça aos pés, né? Não se imaginava, e a gente via pouco mesmo, né, crianças mais velhas e até já quase adultos com alergia ao leite de vaca. Isso realmente modificou. Né? Por que mudou? Quem tem alergia ao leite de vaca tem automaticamente alergia a queijo, iogurte, de um modo geral, se exclui todos os laticínios, inclusive o que se possa ter traços de leite. Normalmente o tratamento você se baseia no diagnóstico e você retira da dieta leite e derivados. E ao longo do acompanhamento é muito comum ter escapes, né? Principalmente quando a criança entra na escola, pegou do amiguinho um biscoito e o biscoito tem leite, come o biscoito. E isso muitas vezes orienta para a gente quando é que a criança está se tornando tolerante. Olha, o Zezinho deu um biscoito para o Luizinho no recreio, ele comeu o biscoito, não aconteceu nada. Você vai ver, o biscoito tem traços de leite. Bom, pode ser que há alimentos industrializados que aquecem a proteína do leite, porque a gente tem 3 proteínas principais relacionadas ao leite, né? Que seria a alfa-lactoglobulina, não tem muito importância clínica, mas a beta-lactoglobulina é a mais comum. Mas quando eu aqueço o leite, ela desnatura. Então, o leite aquecido, ou o que a gente chama de, o americano chama de bakers, mas são os alimentos processados, às vezes bolo, biscoito, a criança vai tolerar a partir de um determinado momento mais rapidamente. E tem a caseína. A caseína ela é resistente à temperatura.
Então, a gente vê hoje em dia, a gente tem como dosar isso e fazer testes na pele e ter uma ideia de quem vai ter uma alergia mais grave e mais persistente. Normalmente, quem tem um nível de caseína mais elevado são as crianças que vão ter um quadro clínico mais grave, às vezes até pode chegar à fatalidade, e não vão tolerar nem o alimento processado, enquanto aqueles que têm a beta-lactoglobulina, a alergia, muitas vezes são aqueles que vão poder comer um biscoito, um bolo, que já muda totalmente a realidade dessa criança, porque ela vai conseguir tomar também uma quantidade um pouquinho maior de leite, né, que avisa que está tomando leite, porque naquelas que são extremamente alérgicas, às vezes traços microscópicos no alimento podem levar à mesma reação do que um biscoito. Vamos fazer agora uma breve pausa e já voltamos com a Escola de Paz. Em relação ao diagnóstico, né, em relação às manifestações clínicas da alergia, isso é fundamental, né? A história clínica como em tudo, e na alergia, então, é básica. Que outros exames a gente pode dispor? E o que ele é muito sensível? Dá para ter muita certeza de que os testes são muito confiáveis, são pouco confiáveis? Como é que são esses testes alérgicos para diagnóstico? A história o diagnóstico se baseia na história, né, e na clínica, né? Eu costumo dizer que a clínica é soberana, né, em qualquer doença, né? E nós temos testes, né, que podem ser feitos na pele, são aqueles testes alérgicos, né, que são famosos, né, são os testes cutâneos de leitura imediata, que você pode testar com extratos já industrializados, com essas proteínas em separado, inclusive, e isso te dá uma ideia da persistência ou não do quadro. Eu posso testar, inclusive, com leite in natura, tá? Em relação aos testes na pele, é interessante que um teste positivo pode significar apenas, né, que eu sou sensibilizado ao leite. Por isso que é tão importante o especialista desse diagnóstico. Porque se eu fizer um teste sem uma história comprobatória, eu posso ter um teste positivo e não ser alérgico. Eu tenho anticorpo, mas não tenho alergia. Então, um teste positivo, né, para alimento, ele tem uma sensibilidade de 50%. É como se eu jogasse a moeda cara e coroa. Se eu não tiver uma história, lógico que eu tiver uma história clínica dessa, tomei leite, empolou tudo, vomitou demais, distendeu a barriga, chiou, desmaiou e dá um teste positivo e tiver um tamanho da pápula acima de 8 milímetros, é uma coisa muito específica, né? Normalmente quem faz isso é especialista, não há dúvida, ele é alérgico. Agora, é mais interessante o teste na pele quando negativo. Quando eu tenho uma história, porque, de um modo geral, quando estudos mostram o seguinte, que cerca de 30% das famílias acreditam que tem uma história familiar de alergia na sua família. E isso não é realidade, a gente vê que o percentual verdadeiro de alergia chega a 5%, 10%. Então é muito comum tudo ficar em nome da alergia. Agora, quando o teste é negativo, eu tenho 95% de chance desta criança não ser alérgico ao alimento. Então, o teste na pele, ele é muito mais interessante, muito mais específico, para dizer que não tem alergia do que quando dá positivo. Então, um teste negativo praticamente exclui a possibilidade de alergia. Muitas vezes, eu não tenho a possibilidade de fazer o teste na pele, porque a criança está tomando antialérgicos, ou tem uma pele com uma dermatite atópica, eu não tenho nem espaço para fazer, eu lanço mão das dosagens no sangue. Eu tenho uma dosagem que a gente chama de IgE específica para alimentos. Atualmente tem uma quantidade muito grande de alimentos que podem ser testados, não só leite, ovo, mas proteínas específicas do leite, do ovo. E tem pontos de corte nessas concentrações que me dão uma determinada segurança para introduzir determinado alimento. Eu tenho concentrações, é interessante, que ao contrário do leite, do teste aqui na pele, é como se eu pudesse medir o grau de alergia no sangue. Só tem um problema, nós não temos esses pontos de corte para a nossa população. Esses estudos, né, normalmente são desenvolvidos fora e os pontos de corte são de outras populações que não a brasileira. Então, o nosso desafio atual é desenvolver esses pontos de corte para a nossa população.
mas eles auxiliam. Para saber quem é o normal, né? Hã? Tem que saber quem é o normal primeiro. É o normal da negativo mesmo. Mas a gente nem pode dizer pode isso ser aqui. que tem, pode ser que tenha um percentual que não tenha manifestação. Né? Então, é interessante, porque a gente tem, a partir do momento que a gente começou a trabalhar mais recentemente com casos extremamente graves de alergia ao leite de vaca, a gente viu que esses exames, muitas vezes a gente vê crianças que têm anafilaxia e têm testes no sangue muito baixos, enquanto que crianças que têm testes na pele extremamente elevados toleram o leite sem problema. Então é lógico que a história é fundamental. O que guia mesmo é a história. É lógico que o exame complementar ajuda, principalmente quando seriado. Essa concentração do sangue é interessante porque a gente, quando retira o leite, nós só vamos repetir esse exame depois de 6 meses, 1 ano, porque a gente sabe que não vai haver uma modificação. Mas quando você observa uma queda dessa proteína, quer dizer, eu estou deixando de formar anticorpo contra aquela proteína. Então eu estou me tornando tolerante. De um modo geral, serve esse acompanhamento seriado. É interessante. Mas nem sempre, nos casos extremos, né, de alergia, ele vai guiar a gente e a gente vai se guiar pela história clínica. Né? E em relação à escola, como é que é essa educação de professores, outros profissionais que tem que ver toda a equipe da escola para estar alerta, né? O pessoal ligado à merendeira, né? Como é que a importância disso? Olha, a gente não tem bem essa estatística aqui no nosso país, mas lá fora a gente sabe assim, a maioria das fatalidades acontecem na escola. Né? As mortes por anafilaxia com alergia alimentar ocorrem fora de casa. Em casa, arma-se uma operação de guerra. A própria criança, a partir de uma determinada idade, quando ela vai para a escola, 4, 5 anos, pré-escolar, escolar, ele é o primeiro a tomar conta dele. Ele tem plena noção de que ele tem alergia e não como isso, não como em festas, ele toma conta. Não, vou comer. Não, eles são todos. É muito interessante isso, que você vê crianças pequenas que têm uma percepção muito grande da sua alergia, porque eles já passaram pelo problema. Já sentiram na própria pele o que é um mal-estar muito grande e muitas vezes uma ideia de morte iminente. Na escola, a escola não está preparada, de modo geral, para receber essa criança. Né? Atualmente tem lidado com crianças, né, com grau extremo e submetidas a um determinado protocolo, que a gente depois pode conversar sobre isso um pouquinho, e é fundamental que a gente integre a escola no tratamento da criança. Então, nós enviamos cartas para a escola informando que a criança é sensível ao leite de vaca, que mínimas quantidades podem desencadear quadros fatais e crianças que têm o que a gente chama de anafilaxia, de um modo geral, nós recomendamos o uso profilático de adrenalina, que é a principal arma para você evitar uma reação fatal muito rápida. Né? Existem seringas, né, já com a dose adequada, que você aplica inclusive sobre a roupa, já vem uma dose adequada. O ideal é que se tenha isso em casa e tenha na escola. Mas, de um modo geral, a escola não está preparada e muitas vezes não acredita. Então é importante levar isso para as escolas, né? Essa educação da alergia alimentar, que é um problema crescente no nosso país, e a escola realmente não está preparada para receber essas crianças. A merendeira, até porque a troca com os amiguinhos, né, tem que ter um certo grau de vigilância. E quem faz essa vigilância melhor na escola é a própria criança. Vamos falar um pouquinho do protocolo para a gente poder encerrar o programa. Sim. Então, o tratamento para a alergia ao leite de vaca, que seria o principal alimento envolvido aqui? É a retirada do leite e seus derivados, pelo menos no mínimo 1, 2 anos, e avaliando através dos exames seriados e muitas vezes pela história de escapes, né? A gente, de escape, já comeu um determinado biscoito, está comendo biscoito, de repente nós vamos fazer o que a gente chama um teste de provocação. Então a gente vai dar ou em forma de biscoito, ou existem protocolos de doses crescentes com leite. Você vai dar uma gota de leite, daqui a 15 minutos uma quantidade maiorzinha de leite, até chegar numa quantidade de 100 ml, se a gente acredita que a criança tolere aquele leite, né? Ela superou
a alergia. Então, na realidade, a gente faz um teste de provocação numa criança que superou a alergia e a partir daí ela pode tomar leite a vida toda. Tem outros casos, as crianças extremamente alérgicas são aquelas crianças que, porque se acreditava que até os 4, 5 anos, 100%, 90% das crianças iam tolerar. Então, crianças que permanecem acima dos 4, 5 anos de idade, com muitos sintomas, com as proteínas, né, a dosagem de proteínas muito elevada, são crianças que a gente, principalmente se for a caseína, que dá uma ideia de persistência, essas crianças não vão superar a sua alergia tão precocemente e tem risco de fatalidade. Essas crianças atualmente, é uma coisa muito recente a nível mundial, inclusive os protocolos estão surgindo ao mesmo tempo no mundo, né? Tem essas crianças, você começa a fazer uma vacina, vamos dizer assim, com o próprio leite, né? A vacina é o próprio leite em doses muito diluídas. Às vezes a gente calculou início de tratamento uma gota numa caixa d'água de 500, uma gota de leite numa caixa d'água de 500 litros. É uma coisa, né? A essência muito do leite... Muito diluída mesmo. Muito diluída, mas é interessante que a gente calcula normalmente como? A gente coloca no antebraço da criança, faz o teste com o leite, dilui ele 10 vezes, 1000 vezes, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes e vai testando até onde ela... A gente vê crianças que com 1 bilhão de vezes dá reação ainda. E aí a gente dilui mais 3 diluições e aí começaria. Agora, é um protocolo que existe um comprometimento muito grande da família, mas em geral as famílias vivem vamos dizer, até um pesadelo, porque a partir de um determinado momento tem uma restrição de qualidade de vida muito grande dessa criança e da família, né? Porque todo lugar, a independência da criança fica comprometida, o estresse que isso causa, porque é a chance real de morrer. Então, quem tem indicação são aqueles casos extremamente graves, ao contrário do que a gente pensa. Não, são os casos extremamente graves. Por quê? Se viram em estudos que essas crianças, nos 2 anos que precederam o início do tratamento, tiveram pelo menos 2 contatos com leite e quase morreram. O risco de ter um contato e quase morrer supera até o risco de iniciar um tratamento desse. Agora, é um tratamento árduo e tem uma indicação muito restrita. Só pode entrar nesse grupo de tratamento quem tiver essa adrenalina em casa, porque não é isento de riscos, né? É um tratamento de risco, mas é lógico que os protocolos estão surgindo e cada vez estão ficando mais, né, cientificamente discutidos a nível mundial, e tem várias publicações nesse sentido. Nós mesmos, lá junto ao grupo da Policlínica Rio de Janeiro, com a coordenação do professor José Luiz Rios, já temos um grupo de crianças que já estão tomando leite. E eram crianças desse tipo, de encostar em bola de futebol que bateu num queijo e empolar. E realmente é emocionante até ver a criança tomar o leite e normalmente quando chega esse momento é um grupo de crianças que acaba convivendo porque elas sistematicamente vão lá 1, 2 semanas e quando tem uma delas chega no dia de tomar o leite existe uma festa, né, da mesa com alimentos sem leite, alimento com leite e todas as famílias são chamadas, então existe uma troca de informação muito grande entre as famílias e acho que é uma saída para essas crianças. Agora, é um tratamento que tem uma supervisão muito grande médica da família, depende muito da interação, não é uma coisa disseminada, não é uma prática, vamos fazer isso. Não, tem que ter um comprometimento grande da equipe médica, da família, uma supervisão de nutricionistas, uma equipe multidisciplinar que possa trabalhar esses casos. Nós agradecemos a presença do Dr. Fábio Kushner e suas informações. Estamos encerrando aqui mais um Escola de Paz, prometendo voltar na semana que vem. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio?
escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.